mostra que os problemas da sociedade já não podem ser resolvidos por meios normais. Isso é uma coisa que muita gente ignora. As guerras e as revoluções são o principal sinal de que você está diante de uma crise. Isso nós temos que levar em consideração cuidadosamente. Bom, em 1917, se alguém duvidasse que a crise era uma crise revolucionária, a gente tem uma grande revolução para provar. Quer dizer, não é uma revolução qualquer. A União Soviética, que é formada a partir de 1917, ela tinha como território 1/3 do território mundial. Quer dizer, foi um golpe duríssimo no capitalismo. Bom, sinal evidente de que o capitalismo entrou numa crise profunda, irreversível, tá certo? Essa primeira etapa, ela tem vários marcos e tal, ela se estende até 1945. Vamos colocar aqui algumas coisas. Nós temos a crise de 29, né? Essa crise se agrava em 1933. Em 1933, a Alemanha é dominada pelo nazismo, outro sinal fortíssimo de crise. A situação leva a uma guerra ainda mais violenta, que foi a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e a crise toda, ela se fecha em 1945, digamos assim, essa primeira etapa de crise. Então vocês podem ver que nós temos aqui uma crise muito prolongada. Se nós não consideramos, né, o período de conjunto, a conexão entre os acontecimentos, a continuidade dos acontecimentos, se nós desmembramos tudo isso daqui como se fosse um quebra-cabeças e separamos as peças, bom, nada faz sentido. Teve uma guerra, teve outra guerra, teve uma revolução, teve crise econômica 29 e tal. Vai parecer que, no final das contas, a crise do capitalismo, ela seria o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Não tem nada a ver. É uma interpretação arbitrária. É na conexão que a crise aparece em toda a sua dimensão. Quer dizer, há momentos nesse período aqui, que é um período global de crise profunda do capitalismo, em que você tem, inclusive, um boom da economia. Né? O período que está aqui, que vai de 1918, final da guerra, a 1929, com exceções, é um período de crescimento, principalmente especulativo, muito parecido com o período que nós temos agora. É um período onde as pessoas ganharam muito dinheiro. Se fosse analisado com os critérios de hoje, se diria que era um período de grande crescimento, de auge, etc. e tal. Em perspectiva histórica, fica claro que era apenas a preparação de uma crise muito violenta. Inclusive, a comparação desse período aqui, desses 10 anos aqui, 11 anos, com a situação atual é muito oportuna. Porque todo mundo falava em crescimento. É o mesmo tipo de crescimento que precedeu a crise da Bolsa de Nova York. Muita gente ganhou dinheiro de maneira impressionante no mercado de ações. Dava para perceber que isso daí não era exatamente um crescimento, mas era um problema de pressão alta, que foi confundido com crescimento. Quer dizer, então, o período todo, né, essa eu acho que é uma ideia muito importante, ele não é um período de crise capitalista, no sentido de recessão, crise do valor das ações, permanente. Não, ele é irregular. Mas isso não muda o fato de que ele é um período global de crise. É importante entender isso daí por quê? Porque a crise capitalista, ela não pode se desenvolver através de uma recessão cada vez mais profunda. Isso assim acabaria com a sociedade humana. Já não seria uma crise. Seria uma liquidação da sociedade. A crise, ela não é exatamente uma liquidação. Isso, quando a gente vê o que as pessoas escreveram sobre isso, na crise atual, a esperança delas é o seguinte: não será liquidada. Não é nenhuma crise, é uma liquidação total. Essa é uma ideia errada. A
crise ela provoca um desequilíbrio. E a morte da sociedade não é uma liquidação da sociedade, é uma transformação. Então, grosso modo, a gente tem essa etapa. Depois vamos ver melhor detalhes da etapa. Primeiro vamos mostrar todas as etapas. Aí nós temos a etapa que vai de 45, os economistas burgueses em geral, eles gostam de colocar essa etapa nos seguintes anos. Vamos seguir essa 45, 75. Então, é meio arbitrário isso. Tá? Vou explicar por que é arbitrário. Na verdade, a etapa é mais curta do que isso. Isso daqui é o que um economista, um sociólogo francês chamou os 30 anos gloriosos. Porque são os 30 anos em que, pelas estatísticas que existem, estatísticas também elas não são... Elas são ruins porque elas não têm estatística de 1820. Tem esse problema também. Você precisaria ter essa estatística para poder fazer uma comparação. Mas do período que tem estatística, é o período de maior crescimento do capitalismo mundial. Isso levou muita gente a acreditar que a ideia de que haja uma crise contínua é falsa. Bom, aqui tem vários problemas, né? Primeiro porque, depois nós vamos analisar com cuidado, a crise não começa em 75. A crise começa em 67. Então não são 30 anos. Ela também, o período de crescimento também não começa em 45, ele começa em 48. Então, na verdade, são 19 anos gloriosos, e não 30. Na exposição me perdi um pouco. A primeira etapa, qual que é exatamente? De 1870 a 1945. E a segunda é 1900? De 1945 a 75, segundo o documento. Essa primeira etapa seria a crise dos monopólios, é isso? Não. Primeira etapa da crise. Todas as crises elas têm o mesmo fundamento. E a incapacidade, o capitalismo tem uma contradição central, que é o seguinte: é a incapacidade de você aumentar indefinidamente a reprodução do capital, ampliar o capital indefinidamente. O que acontece com o capitalismo? Você abre uma fábrica. Então, essa fábrica você entra com capital de 100. Então, você contrata operários e compra máquinas com esses 100. Os operários produzem 125. Então, o capital aumentou em 25, é a mais-valia. É você que tinha um capital de 100 tem um capital de 125. É a ampliação do capital. A reprodução do capital ampliada, como Marx chama no Capital. E aí você passa de 125 para 140, 140 para 175, 200, 300, etc. e tal. Para fazer isso, você precisa produzir cada vez mais. Tá certo? Só que o capitalismo é um sistema que não permite uma coordenação central da economia. Um planejamento do que vai ser produzido em função daquilo que deveria ser consumido. O capitalismo é um sistema caótico. Por exemplo, no mundo hoje, você produz muito mais cocaína do que determinado tipo de remédio que seria útil. A utilidade não tem nada a ver com a produção. A produção tem a ver com o lucro e com a possibilidade da extração de mais-valia e reprodução ampliada do capital. Tá certo? Isso tende a gerar um caos na economia. Mas, acima de tudo, cria-se uma situação onde chega uma hora os produtos não têm mais saída. Porque existe uma defasagem muito grande entre aquilo que é produzido e o que é consumido. E a crise capitalista ela agrava esse problema. Você veja nos Estados Unidos, por exemplo. Por que a gente falou ontem, por que a GM está falida? Porque não consegue vender carro de maneira a sustentar a lucratividade da GM. Porque finalmente a função da GM não é produzir carro, é produzir lucro para os acionistas majoritários da empresa. Eles não conseguem fazer isso aí mais. Agora eles vão demitir um monte de gente. O que vai acontecer? Vão conseguir menos ainda. A crise capitalista é um resultado disso daqui. O capitalismo chegou num limite. E ele esbarra com